Esdras, capítulo de número 4, foi o capítulo que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos prosseguir, ressaltando inicialmente o verso final do capítulo 4, porque ele vai dar o contexto daquilo que nós transmitiremos para os irmãos. Semana passada trabalhamos sobre o seguinte tema: servir a Deus conforme sua palavra nesse mundo é nadar contra a correnteza. Contudo, é o que Ele espera de nós e Ele nos dará forças para isso. Foi o que ressaltamos na semana passada. Servir a Deus conforme sua palavra nesse mundo, de fato, é nadar contra a correnteza. As forças do mundo são contrárias à vontade de Deus. E nós temos aí 3 forças que se unem: a carne, o nosso próprio ser, a nossa própria natureza pecaminosa, o diabo e o sistema caído contrário a Deus. Então nós temos esta tríplice aliança: o mundo, o sistema caído, a carne e o diabo, que lutam contra a vontade do Senhor. E de fato, quando queremos fazer a vontade de Deus neste mundo, nadaremos contra a correnteza. Mas Deus espera isso de nós, e Ele há de nos dar a força necessária para que consigamos cumprir a sua vontade. Nós vimos que os adversários querem, no fundo, atentar contra os planos de Deus, a começar a nossa própria natureza pecaminosa, o nosso coração enganoso. A palavra diz que o coração é desesperadamente corrupto. Sim, o meu e o seu. O seu coração não é uma maravilha. Não siga o seu coração. O seu coração quer te levar para a morte, assim como o meu quer me levar para a morte. Desesperadamente corrupto, acima de todas as coisas, enganoso. Tanto o nosso coração, quanto as ideologias pregadas pelo sistema caído contrário a Deus, que afrontam a palavra, quanto o diabo, o mundo espiritual do mal, que também existe, é real, atentam contra o Senhor, atentam contra os planos de Deus, que são bons, agradáveis e perfeitos, e são para o nosso bem. Os adversários querem, no fundo, atentar contra os planos de Deus, ainda que não pareça, ainda que à primeira vista haja solicitude, ainda que à primeira vista haja manifestação de bondade, precisamos estar atentos. O inimigo se reveste, ou ele se veste de anjo de luz, para nos enganar, para nos tirar dos planos de Deus. E vimos que na fidelidade a Deus está a segurança do servo, ainda que essa fidelidade lhe seja a causa de dificuldades. Na fidelidade a Deus está a segurança do servo. Não há lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos seguros. Seguros em Deus. E ali nós podemos estar tranquilos. O nosso tempo e a nossa eternidade estão controlados pelo Senhor. Ainda que a nossa fidelidade seja a causa de nossas dificuldades. E muitas vezes será assim. E nós então estudamos, ressaltamos essas verdades com base no capítulo 4 de Esdras, que se encerra da seguinte forma: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano de Dario, rei da Pérsia. O altar foi edificado, os fundamentos da casa de Deus foram lançados, mas os adversários não demoraram em vir. O mundo atenta contra os planos de Deus, inicialmente de forma sutil, inicialmente de forma velada, de forma
disfarçada, discreta, mas daqui a pouco os adversários se manifestaram, alugaram conselheiros contra o povo de Deus, procuraram inquietá-los, desanimá-los através da inquietação, e por fim conseguiram parar a obra, conseguiram parar a construção da casa de Deus, que era o propósito para o qual eles haviam sido trazidos da Pérsia. Eles haviam sido trazidos do exílio, decreto de Ciro, para a reconstrução da casa de Deus. E interessante que quando nós lemos Ageu, conforme fizemos hoje no começo do culto, profeta do qual vamos ler ainda hoje aqui, no livro de Esdras, capítulo 5, sim, nós percebemos que as coisas se uniram ali. Os adversários e o povo que via que o trabalho era duro, que o trabalho era pesado, e via a oposição, e acabou que preferiu seguir um caminho mais fácil. Vamos deixar esta obra. Está difícil. Está difícil. As oposições são muitas. O trabalho é grande demais. As nossas forças não são tão grandes assim. Não temos tanto apoio. Vamos deixar por hora. E eles então deixaram a obra. Deixaram a construção da casa de Deus. E cada um foi cuidar da sua própria casa. Cada um foi cuidar dos seus próprios negócios. E o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 16 anos se passaram. E a circunstância chegou a ponto, segundo é bem provável, conforme historiadores e comentaristas, de o povo estar usando o material que havia sido trazido para a casa de Deus, nas suas próprias casas. Quando o profeta Ageu diz, é esse tempo de vocês morarem em casas apaineladas. O que significa isso? Com painéis de madeira. A madeira que tinha sido trazida para a construção da obra da casa de Deus. É tempo de vocês morarem em casas apaineladas, enquanto a obra de Deus está em ruínas. Seria tempo disso? Esse é o contexto. É esse o contexto de Esdras, capítulo 5. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso passou o restante do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Um outro imperador reinou por um tempo, e depois veio Dario. E isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. O nosso tema de hoje, na hora de Deus, da forma de Deus. Na hora de Deus, da forma de Deus. Às vezes nos desesperamos por situações pessoais, nossos olhos estão fora de controle. Precisamos acordar, entender que a nossa responsabilidade é buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Na hora de Deus, da forma de Deus, as coisas acontecerão. Podemos descansar. No texto de hoje veremos como Deus controla a história. Veremos como Ele controla a nossa história. Obra parada do ano 536 ao ano 520 a.C. Mas era tempo de recomeçar. Para isso Deus começa a agir. Na ação de Deus, vemos, eu quero destacar 2 pontos. Era tempo de recomeçar. Para isso Deus começa a agir.
Na ação de Deus vemos, em primeiro lugar, a força da pregação no poder do Espírito. Primeiro ponto que nós vamos destacar aqui no texto. Na ação de Deus vemos a força da pregação no poder do Espírito. Vejam o capítulo 5, os versículos 1 e 2. Nesses versículos nós lemos: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque. Percebam os mesmos nomes que apareceram no livro do profeta Ageu. E começaram a edificar a casa de Deus. Eles consideraram o passado, eles temeram a Deus, eles tiveram o espírito despertado, começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Esses 2 versículos por hora, vamos entender melhor esses versículos. Destacando na ação de Deus a força da pregação no poder do Espírito. Ageu e Zacarias profetizaram. O livro de Ageu é um livro bem pequenininho. Dá para a gente fazer o que fizemos hoje aqui. O meu propósito inicial era ler os capítulos 1 e 2. Por fim, eu preferi ler apenas o 1 para não delongar tanto. Mas no 1 a gente já tem uma noção da mensagem de Ageu. Ageu, um profeta prático. E ele pregou sobre a necessidade de ação, a necessidade de reconstruir o templo, de sair do conformismo, de sair da zona de conforto, de sair do abandono da vontade de Deus e passar a cumprir a vontade de Deus. Esse é Ageu, prático, que mostra o caminho, que fala o que é que tem que ser feito. Zacarias, um profeta com um outro tipo de enfoque. Zacarias olha para diante e fala do Messias. É ele quem fez aquela profecia do rei que entraria em Jerusalém, humilde, montado em jumentinho. Vocês se lembram dessa profecia? Que se cumpriu na entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Eis aí que vem o seu rei, humilde, montado num jumentinho. Zacarias profetizou acerca da traição do Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Zacarias profetizou que o pastor de Deus seria traspassado. Zacarias, um profeta que olhava adiante, um profeta que via a ação de Deus no decurso da história. E a gente pega então o prático e pega então aquele que tem a visão espiritual da eternidade. Que time completo aqui. Assim deve ser a pregação. Uma pregação que mostra o que deve ser feito hoje, mas que mostra também que aquilo que deve ser feito hoje só tem sentido quando feito e observado à luz da eternidade. Nós não estamos simplesmente construindo templos, nós não estamos simplesmente levando adiante processos, nós estamos fazendo parte de um plano maior, o plano de um Deus eterno, que tem propósitos eternos. Ageu e Zacarias, os dois unidos, contemplam essas duas áreas da pregação. E o texto prossegue dizendo o seguinte, que eles profetizaram e que todo aquele tempo ali, eles profetizaram aos judeus
que estavam em Judá e em Jerusalém, todo aquele contexto, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Eles profetizaram, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Com eles quem? Com eles quem? No meu entendimento, tanto com eles, os profetas, quanto com o povo de Deus, os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. O Espírito estava com eles, com os profetas e com os ouvintes. Assim acontece quando a pregação é feita no poder do Espírito. Deus trabalha o mensageiro e Deus trabalha o ouvinte. E quando isso acontece, a palavra de Deus se torna eficaz. Deus trabalha naquele que prega. A mensagem não é do pregador. A mensagem não parte das afeições do pregador, do entendimento do pregador, da criatividade do pregador, da sensibilidade do pregador. A mensagem parte do Espírito de Deus. E Deus manda pregar e prepara o coração dos ouvintes. O coração precisa estar preparado. Quando a semente cai em terra boa, a semente produz a 30, a 60 e a 100 por um. Mas quem prepara a terra é Deus. Quem prepara o coração do ouvinte é Deus. Deus está então cercando todo esse meio e é Ele que faz a diferença. A obra precisava recomeçar e Deus então começa a agir. E na ação de Deus vemos a força da pregação no poder do Espírito Santo. Vejam o versículo de número 2. Diante da pregação, no poder do Espírito Santo, que estava com os profetas e que estava com os ouvintes, se dispuseram Zorobabel, líder civil, governador, e se dispôs Zorobabel e se dispôs Josué, ou Jesua, juntamente com ele, para edificar a casa de Deus. E eles começaram a edificar a casa de Deus. E com eles, eu acho isso maravilhoso, os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Os profetas colocaram a mão na massa também. Eles não eram apenas pregadores em Torre de Marfim. Não. Eles desceram e foram lá edificar a casa de Deus, junto com Zorobabel, junto com Jesua, junto com o povo. A obra era deles também. Eles também eram povo de Deus. O fruto, a obra que esteve parada por 16 anos, recomeça. Liderança civil, liderança espiritual, os profetas, todos eles, a palavra de Deus era para todos. E ali a obra foi recomeçada. Vemos a força da pregação no poder do Espírito. Deus abençoa, meu irmão, minha irmã, a pregação de sua palavra. Deus abençoa. É por isso que semanalmente a Bíblia é lida aqui nesta igreja e é exposta. E nós procuramos, dentro das nossas falhas, os pregadores desta igreja, nós procuramos, dentro das nossas limitações, ser fiéis a Deus, tirar o máximo possível de nós mesmos, para que a palavra seja vista de forma clara, porque Deus tem compromisso com sua palavra, é com a palavra dele que ele tem compromisso, e a palavra dele é forte e prospera para aquilo que ele a designa. Eu quero lhe pedir, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, eu sempre faço isso, orem pelos pregadores aqui da igreja, orem por nós, para que nós sejamos bênção na vida de vocês. Nós precisamos ser usados por Deus. Nós não faremos nada se Deus não nos usar.
Nós não teremos nenhuma condição de sermos instrumentos de Deus se Deus não nos usar. Nós precisamos falar no poder do Espírito de Deus, que deve estar conosco. Nós precisamos falar no poder do Espírito Santo. Deus abençoa a pregação fiel de sua palavra, quando é exposta no poder do Espírito Santo. E Deus abençoa a pregação, preparando também os corações, e todos nós devemos orar por isso, para que Deus prepare os nossos corações, afofe o solo do nosso coração, tornando-o fértil, fertilizando-o, para que a semente prospere, para a glória de Deus. Nós não devemos perder, irmãos, a fé no poder da pregação, no poder da palavra. Que Deus levante profetas em nossos dias, nos levante como profetas dele, usados por sua glória, e que Deus nos prepare como povo dele também, para receber sua palavra e para juntos trabalharmos na sua obra. Era tempo de recomeçar. Deus começa a agir. E na ação de Deus nós vemos a força da pregação no poder do Espírito. E na ação de Deus nós vemos, por fim, a força da providência divina. É o segundo e último ponto. A força da providência divina, a partir do versículo de número 3. Nesse tempo veio a eles Tatenai. Se os irmãos observaram, os nomes já mudaram. Os adversários são outros. O tempo passou. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Quem vos deu ordem? As autoridades locais, a mando do Império Persa, fizeram o que se esperava delas. Elas estavam ali para governar aquele lugar, daquém do Eufrates, e foram ali arguir. Obra parada por 16 anos, agora o povo do nada recomeça, aos olhos deles do nada, mas a ação do Espírito Santo estava acontecendo ali. Profetas foram levantados, o coração do povo foi preparado, o povo foi despertado, o povo temeu a Deus, e a obra recomeçou. E o povo chegou ali, os governadores, Tatenai, Setar-Bozenai, quem que vos deu ordem? Queremos saber, queremos um relatório do que é que está acontecendo. Versículo 4, e perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Quem são os líderes? Quais são os cabeças? Sempre se procura pela liderança. E aqui havia liderança civil, como eu disse, a liderança religiosa, havia os profetas, havia Zorobabel, havia Jesua, havia Ageu, havia Zacarias. Esse era o time, esse era o grupo. Quem que são os líderes? Quais são os nomes dos homens que estão à frente? Versículo 5, veja que texto maravilhoso. Porém, o que é que diz aí, irmãos? Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. A oposição chegou, nomes diferentes. 16 anos haviam se passado. E chegaram para pedir relatório, fiscalizar. Porém, nesse tempo Deus tinha um propósito. Era para recomeçar a obra, sim, a obra deveria prosseguir. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, os líderes dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar.
até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eles não foram obrigados a parar. Mas presta atenção neste ponto aqui. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. A providência divina. Foi Deus quem agiu. Foi Deus que atuou. Foi Deus que permitiu que a obra prosseguisse e não fosse parada. Eu peço a você que, deixando o texto de Esdras marcado, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 33. Salmo de número 33, vejam os versículos 18 e 19. Lembram, irmãos, que quando nós lemos Ageu, o texto fala que Ageu pregou, o povo considerou o passado e o povo temeu a Deus. Não foi isso que aconteceu? O povo considerou o passado, o povo temeu. E quando o povo temeu, Deus despertou o espírito do povo para que o povo pudesse executar a obra. Vejam então, Salmo 33, versículo 18. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Aquele povo estava na obra por temor do Senhor. Eles estavam fazendo o que Deus esperava deles. Foram despertados pela pregação no poder do Espírito Santo, por boca de Ageu e Zacarias. E de repente chegam então os adversários. A oposição vem. Mas o texto nos mostra a providência de Deus agindo. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Porque os olhos de Deus estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, e o Senhor livra-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Vejam no capítulo ou no salmo seguinte, Salmo 34, versículo de número 15, o texto diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos de Deus que se colocaram sobre aquele povo ali, e a obra prosseguiu. Era tempo de recomeçar. Deus começou a agir, e na ação de Deus nós vemos a força da providência. Agindo Deus, quem impedirá? Eu convido você a ir comigo para um outro texto, agora em 2 Crônicas, deixando o texto de Esdras marcado, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, a parte inicial do versículo. Eu digo a parte inicial porque aqui é uma mensagem dentro de um contexto. Nós vamos ressaltar apenas a parte inicial. 2 Crônicas 16, versículo 9, vejam o que o texto diz. Porque quanto ao Senhor, o que acontece, irmãos? Seus olhos, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Até aqui. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ele contempla com um golpe de vista toda a sua criação. E não há uma molécula sequer, um átomo sequer, uma partícula sequer, atômica, subatômica, nada,
não há nada que fuja dos seus olhos. E os seus olhos passam por toda a terra. E esses olhos se mostram, e Deus se mostra forte para com aqueles a quem Ele encontra. E cujo coração é o quê, irmãos? Totalmente. Essa palavra totalmente faz muita diferença. Esse advérbio totalmente faz muita diferença. Não é um ânimo dobre. Não é um coração dividido. Eu te sirvo, Deus, até onde for conveniente. Eu faço até onde for bom para mim. Daqui para lá eu não vou, daqui para lá eu não aceito, daqui para lá não é do meu estilo, não é do meu jeito. Quanto a Deus, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Entregue por inteiro. Eis-me aqui, Senhor. Um coração pronto e sincero na tua presença. Faz em mim o seu querer, o seu propósito. Não mais eu, mas o Senhor em mim. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, a providência, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, a carta mandada a Dario, a investigação nos arquivos para que houvesse uma resposta consubstanciada, como vamos ver adiante, e o retorno, em torno de 4 a 5 meses. Não houve uma cessação prévia, não houve uma cessação preventiva, não. A obra não foi parada. Enquanto os trâmites seguiam, as informações chegavam ao império, as análises, os estudos, as pesquisas eram feitas, e depois o retorno das informações. Enquanto isso acontecia, a obra prosseguia. A providência evita problemas quanto à continuidade da construção do templo. A construção avança. Independentemente das perseguições, Deus trabalha nos governos, Deus trabalha nos poderes. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e segundo o seu querer, Ele o inclina. Não há poder acima do poder de Deus. A obra prosseguiu. Os propósitos de Deus para o momento era que o templo fosse reconstruído. E a obra foi adiante. Presta atenção, meu irmão. O que dá êxito ao povo de Deus não é sua habilidade, não é sua perícia, não é sua esperteza, mas é a providência de Deus. O que dá êxito ao povo de Deus é a providência de Deus. O Deus que dispõe, que governa, que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A providência é bem visível. Eu quero destacar um subponto aqui. A providência, a força da providência é bem visível na elaboração de um documento justo. No capítulo passado, nós vimos uma carta enviesada, mas aqui nós vemos um documento justo. Eu queria que você acompanhasse. Nós vamos fazer rapidamente a leitura, não vamos entrar em detalhes maiores, mas acompanhe comigo, a partir do versículo de número 6. Então, eis a carta do governador, ali daquém do Eufrates. Versículo 6, eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém, do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do seguinte modo: ao rei Dario, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência.
e se adianta nas suas mãos. Irmãos, rapidamente aqui eu dou uma paradinha, para ressaltar uns pontos. Então, uma carta enviada pelos líderes ali daquela região, daquele território, e eles escrevem desejando toda a paz ao imperador Dario. É interessante aqui uma expressão que eles usam para falar a respeito do projeto. Eles usam a seguinte expressão: que eles estavam edificando a casa de quem, irmãos? Versículo 8: do grande Deus. A casa do grande Deus. Qual que é o sentido desta expressão na boca dos persas? Ou daqueles que governavam a mando dos persas? Duas possibilidades principais. A primeira, aquele povo ali era um povo politeísta, não os judeus, Aquele povo ali, que estava ali, os persas e aqueles que seguiam a cultura persa, era um povo politeísta. E quando eles foram ali observar o que é que estava acontecendo, eles viram os judeus edificando a casa ao seu Deus, e eles perceberam a devoção dos judeus. Eles podem ter chegado à seguinte conclusão: esse é o Deus principal deles, é o grande Deus deles, e eles estão edificando a casa do grande Deus. Pode ser uma das possibilidades, mas a segunda possibilidade talvez seja mais adequada. Os persas usavam a forma de comunicação dos povos sobre os quais dominavam. Então, quando eles falam, eles estão edificando a casa do grande Deus, é porque eles ouviram da boca do povo isso: nós estamos edificando a casa do grande Deus. E eles escreveram ipsis literis, eles escreveram aquilo que haviam ouvido, eles escreveram aquilo que os judeus lhes haviam dito: a casa do grande Deus. Isso não quer dizer que eles temiam a Deus. Eles não temiam a Deus, possivelmente, pelo menos grande parte deles. Não quer dizer que eles temiam a Deus, mas eles foram educados e possivelmente usaram a linguagem do povo com quem eles estavam lidando. A partir do versículo 9, prossigamos a leitura. E vejam que o documento é um documento correto, justo. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para nos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ninguém queria destaque. Aqui não é querer fugir da responsabilidade, não. Mas é porque estava lá o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Jesua, os profetas Ageu e Zacarias. Eles estavam com a mão na massa, igual o povo, junto com o povo, dando exemplo, edificando. E nós lemos então aqui, a resposta que nos deram foi a seguinte: nós somos o quê? Nós somos servos. Nós perguntamos: quem são os chefes? Eles responderam: todos nós somos servos. Todos nós somos servos. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e terminou. Nós somos servos. Melhor do que ser governador é ser servo. Melhor do que dizer sou profeta é ser servo. Sou sacerdote é ser servo. O movimento era de Deus ali. Foi Deus quem despertou os profetas, que encorajou os líderes, que despertou o povo. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Novidade para os persas que adoravam Zaratustra,
Deus dos céus para eles, o Deus Zaratustra, Deus persa, Deus dos céus. E os judeus disseram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E eles continuam aqui a partir do versículo 12, narrando a resposta dos judeus. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Percebam que toda a informação histórica é correta. Os judeus passaram e Tatenai e Setar-Bozenai enviaram ao imperador Dario essas informações. Porém Ciro, rei da Babilônia, rei persa que reinava também sobre a Babilônia caída diante do poder persa, porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Nós vimos isso no capítulo 1. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: tome estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Então, resposta justa, um relatório justo. Aqui Sesbazar, para alguns, foi um governador que antecedeu Zorobabel. Para outros comentaristas, Sesbazar, um outro nome para Zorobabel, era o governador Zorobabel, o mesmo Zorobabel do início, mas aqui um nome diferenciado, talvez um nome mais para os persas, um outro nome mais para os judeus. Não sabemos, e eu prefiro não assumir aqui uma resposta ou outra. Para alguns era a mesma pessoa, para outros foi o antecessor de Zorobabel. Bom, mas o fato é que eles então deram o relatório, e Tatenai e Setar-Bozenai enviaram a Dario o relatório, a história recontada, reconhecimento de culpa, um testemunho. Nós falhamos contra Deus, nós pecamos contra Deus, fomos para o exílio, mas Deus, por misericórdia, despertou o espírito de Dario, o espírito de Ciro, perdão, e ele nos enviou aqui de volta para reconstruirmos a casa de Deus. Providência de Deus, bem visível, na elaboração de um documento justo. Era hora de recomeçar. O templo precisava ser reconstruído. Deus começa a agir. E na ação de Deus vemos a força da providência, num documento justo. E por fim, na apresentação de um conselho justo. Um conselho justo, uma consideração justa. Vejam o versículo 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, escrevendo a Dario, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais. Eles não tinham essas informações, embora não tão antigas. Agora era Dario, havia reinado Cambises antes de Dario, antes de Cambises, Ciro. Isso aconteceu no reinado de Ciro. Então o texto diz: agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro, para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade.
foi o conselho dado por Tatenai e os seus companheiros neste relatório enviado ao rei Dario. Que se faça uma pesquisa. Que se faça uma pesquisa nos registros históricos do Império, para que veja se de fato houve isso da parte de Ciro. Se Ciro mandou edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei, por favor, nos mande saber sua resposta sobre isso, sua vontade sobre isso. Aqui, como eu disse, 4 a 5 meses, mais ou menos, o prazo para que isso acontecesse. E nós vemos a força da providência na apresentação de uma proposta, de um conselho justo. Qual será a resposta que Dario dará? Qual será a resposta que Dario dará a esse relatório que veio lá das terras daquém do Eufrates? Se Deus permitir, na semana que vem, os irmãos saberão. Todos estão convidados a retornar, para saber aqui o prosseguimento, para saber o conteúdo, a continuidade da história. Mas por hora, nós vamos encerrando o capítulo 5. Por hora vamos ficar por aqui, destacando que podemos e devemos descansar em Deus. Podemos e devemos descansar em Deus quando nos propomos a buscá-lo acima de tudo na nossa vida. Podemos e devemos descansar em Deus quando buscamos o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Ele dá conta de fazer. Ele tem os seus meios. Ele usa a pregação da palavra, os profetas, as escrituras, o seu espírito. Ele usa a providência. Ele usa os meios que ele aprouver. Aquilo que for necessário. No tempo dele, da forma dele, as coisas acontecerão. Profissão, casamento, filhos, direção, promoção, fruto, libertação, saúde, finanças, por aí vai. No tempo dele, da forma dele, no tempo certo. Ele tem os seus meios, ele age e as coisas acontecem. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu convido você a falar com esse Deus, o Deus do céu e da terra. Na hora de Deus, da forma de Deus. O que é que tem tirado a tua paz, meu irmão? O que é que tem tirado a tua paz? Se você serve ao Deus de Esdras, de Zorobabel, de Jesua, de Ageu, de Zacarias, Ele é o Deus do céu e da terra. A história está nas mãos dele e a sua história está nas mãos dele. Podemos descansar e devemos descansar. Hoje os nossos desafios são diversos, nós não estamos reconstruindo o templo, nós somos o templo, mas temos missões dadas por Deus. Procure se desincumbir delas. Ser discípulo, ser luz, ser sal,
glorificar a Deus com a vida e levar outros, através do seu testemunho, a glorificar a Deus também. Somos parte de um grande plano redentor eterno. Isso dá propósito para a vida, senso de pertencimento, senso de importância. Fazemos parte dos planos de Deus. Isso é muito maior do que coisas passageiras e temporárias. Ageu e Zacarias, o agora e o agora na visão do eterno. O que é que está tirando a paz do seu coração? Entenda que o seu Deus é o Deus do céu e da terra. Sirva a esse Deus na hora dele, da forma dele. A força dele há de se manifestar. E você vai perceber que compensa servir a Deus. A diferença entre o justo e o perverso, aquele que teme a Deus e o que não teme, vai mostrar que compensa servir a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por ser o Deus do céu e da terra. O Deus que governa o mundo espiritual e o mundo material, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. O Deus da história, o Deus da nossa história. Obrigado, Deus, por nos mostrar que o Senhor é o Deus da palavra e o Deus da providência. É o Deus que age no poder do seu Espírito, conforme a sua vontade revelada. É o Deus que age nas circunstâncias, inclinando corações, mudando aquilo que talvez aos olhos humanos fosse improvável. Mas o Senhor age e, sendo a sua vontade, o Senhor faz acontecer. Ou aquilo que era dado por certo, o Senhor faz deixar de acontecer, para mostrar que Deus é o Senhor. Ó Deus, que nós venhamos a descansar em Ti, entendendo, ó Pai, que a vida é muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer de pronto, a obedecer, ó Deus, agora, na prática, fazendo o que precisa ser feito, considerando o nosso passado, mudando os nossos caminhos, temendo o Senhor, mas entendendo, ó Deus, que o Senhor não espera de nós também uma vida ativista, uma vida simplesmente terrena e material. O Senhor quer que nós olhemos, ó Deus, com olhos espirituais, e entendamos que fazemos parte de um plano maior. O Senhor, ó Deus, tem executado o seu plano eterno. E como igreja, Pai, nós temos o privilégio de participar. E queremos cumprir as nossas missões, Deus. Queremos ser discípulos. Queremos proclamar as virtudes do que nos tirou das trevas para a sua luz. Queremos ser sal do mundo. Queremos ser luz deste mundo. Queremos, ó Deus, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Queremos, ó Deus, trabalhar nesta terra, mas com o nosso olhar voltado para os céus. Ajuda-nos, ó Deus, a equilibrar isso, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Que Teu Espírito nos desperte dia após dia, que o Teu Espírito fale em nós, a nós, através de nós, que o Teu Espírito prepare o nosso coração, ó Deus, que não haja terra dura, que não haja terra seca, que não haja solo rochoso, solo, ó Deus, cheio de espinhos, beira do caminho, solo, chão batido,
Que o nosso coração seja trabalhado pelo Senhor, Pai. Os torrões sejam despedaçados, haja fertilidade, haja fruto. Que nos alegremos ao ver a providência do Senhor operando. O Senhor fazendo e nós simplesmente nos alegrando, à medida que descansamos no Senhor e buscamos andar nos teus caminhos. Ó Senhor, os olhos do Senhor que passam por toda a terra, que possam olhar para nós e achar em nós servos. Talvez seja esse o melhor título, conforme os judeus se apresentaram. Nós somos servos. Que os olhos do Senhor possam encontrar em nós servos, cujo coração é totalmente do Senhor, sem reservas, sem reservas, um coração totalmente do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Precisamos da ajuda do Senhor para amar assim o Senhor de todo o nosso coração. Oramos em nome do nosso Salvador, aquele que nos possibilita, ó Deus, andar nos teus caminhos e aperfeiçoar a nossa jornada a cada dia, a cada passo, a cada avanço. Em nome de Jesus fazemos esta oração. E que a graça desse maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém.